Nesse vídeo nós vamos falar dos big players manipulando o preço em busca do seu stop. Se você não entender esse vídeo, vai continuar perdendo no mercado. Se você utiliza o stop no último fundo, no último topo, na média móvel, vai continuar perdendo. Foi esse prejuízo consistente nos últimos 20 anos para quem acredita nessas coisas. Sinceramente, se você não entender o que está nesse vídeo, a probabilidade de você perder praticamente todo o seu dinheiro é muito grande. Bom, a estratégia que nós estamos olhando aqui é literalmente uma estratégia de rompimento de fundo. Então, como você pode perceber nessa tendência, nós temos aqui abaixo de duas médias, essa média vermelha é a média de 200 e a média de 20 é a média, e azul é a média de 20, ou seja, duas médias que você provavelmente já deve conhecer caso você estude análise técnica. A gente compra o rompimento de fundo do pivô. Então, como você pode ver aqui, a gente está vendendo nesses rompimentos. Quando tem um candle forte, normalmente a gente costuma vender. E a gente tem um stop no topo, normalmente. A gente calcula a máxima e a gente coloca o stop. Bom, isso aqui é um algoritmo automatizado. Então, como você pode ver, a gente pegou vários trades aqui nessa tendência de baixa. Aqui no ALDCAD, esse ativo aqui é o ALDCAD no gráfico de 1 hora. Ou seja, quando você olha isso daqui, dá uma aparência de ser lucrativo, acima de duas médias, em tendência de alta, a gente compra os rompimentos, tudo bonito, a favor da tendência, E a gente vende quando está, uma tendência de baixo. Olha só esse movimento aqui, a venda bonita que a gente fez, E às vezes, obviamente, a gente leva stop, mas a gente pega várias tendências fortes, Então aqui a gente vendeu ao fundo e simplesmente ganhamos um bom dinheiro aí com esse movimento. Se você ficar olhando o gráfico, você consegue perceber vários desses momentos, que dá um trade muito bonito essa estratégia no caso, E às vezes a gente toma uns stops, Só que eu quero ater aqui para você o seguinte: existem muitos momentos como esses daqui, A gente compra os rompimentos, tá em tendência de alta e o mercado volta e pega nosso stop. Aqui aconteceu duas vezes seguida, A gente comprou o rompimento ali do pivô e acabamos perdendo dinheiro. Bom, agora eu rodei aqui um estudo, um backtest, como a gente costuma chamar, ou seja, a gente vai testar essa estratégia em dados históricos. Eu testei em vários pares de moeda. E aqui a gente já consegue compreender o resultado de cada par de moeda. Como você consegue perceber, existe alguns pares, como o GBP-JPY, que dá lucro. O Euro-JPY, o CAD-JPY. E existe alguns que de fato dão lucro, só que existe muitos aqui que dão prejuízo. Por exemplo, esse ALDCAD aqui deu muito prejuízo. E daí olhando para esse tipo de coisa, ou seja, a gente comprando na tendência de alta, vendendo em tendência de baixa, dá uma impressão que os big players manipulam o preço para buscar nosso stop. É óbvio que isso é questionável, eu vou explicar o porquê, mas como você pode ver, isso aparenta ser verídico. Inclusive, se você está operando no mercado, comenta aqui embaixo quantas vezes após você comprar, o mercado se moveu contra você e pegou seu stop. Então acontece muitos casos como esse, Você compra e o mercado vem e busca o seu stop. E veja, isso aqui no ALDCAD, isso aqui dá prejuízo nos últimos 20 anos. Porém, quando você olha no gráfico e vê esses trades bonitos aqui, dá a impressão de que isso dá lucro. Mas na grande maioria, ou em uma grande porcentagem do tempo, ele está desse jeito aqui, consolidado. É um mercado que ele não vai, ele acaba não andando. Isso aqui a gente chama de mercado que ele fica oscilando entre a média. O motivo não é nem por conta dos big players, que fica manipulando o stop. Eu coloquei esse título para chamar a sua atenção. Na realidade, é porque existe dois tipos de mercado. Aqueles mercados que a maior parte do tempo eles de fato têm movimentos persistentes, tem grandes tendências. Quando está entrando movimento, está entrando compra, ele tende a persistir, e um outro ativo que na realidade não tem persistência de movimento e que ele tende a reverter a média, ou seja, quando ele começa a subir ele já tende a voltar para a média. Esse tipo de ativo, a média móvel não funciona. Você operar a favor da tendência muitas vezes não funciona e você acaba tendo prejuízo no longo prazo, por mais que às vezes você tem um trade muito bonito a favor da tendência. Porém, no longo prazo, em 1.000 trades, 2.000 trades, você vai perder dinheiro. O ALDCAD é um baita exemplo. Ele tem alguns trades bonitos, alguns trades muito bizarros, porém a grande maioria do tempo ele está como aqui, Ou seja,
completamente consolidado, né? Ele está enroscado aqui na média. Quando você olha, ele está enroscado na média. O que significa é que ele simplesmente fica aqui oscilando entre a média e dando vários stops em sequência, como você consegue ver nesse movimento, ó. Quando você compra, o preço cai até a média. Você comprou, o preço cai até a média. Você comprou, o preço cai até a média. Ou seja, quando ele começa a ter um movimento ascendente, ele já tende a reverter a média. E daí surge a oportunidade para quem opera contra a tendência. Se você identificar ativos ou cenários que têm esse tipo de comportamento, você pode lucrar contra a tendência. Não importa se está em tendência de alta. Então, esse gráfico ele mostra de forma muito clara o que eu estou querendo dizer. Simplesmente quando ele começa a entrar em uma tendência de alta, ele já começa e vai e reverte a média. O AUDCAD, né, nesse grupo de ativo, é o que tem esse comportamento mais pulsante, né, no caso da estratégia que a gente está usando. Agora eu vou fazer o backtest só com o SDCAD. Né? Então eu fiz aqui o backtest com o SDCAD e como você consegue perceber, o SDCAD ele vai perdendo ao longo do tempo. Né? Tem a curva de capital perdendo, você tem um prejuízo ao longo do tempo. Ou seja, obviamente não vale a pena operar esse tipo de estratégia aqui. Ou seja, a favor das médias, a favor da tendência. Porém, não significa que não tenha vantagem operar contra a tendência. O que eu vou fazer agora? Eu vou inverter as operações. Em vez de eu comprar a favor das médias, eu vou vender quando eu estiver a favor das médias. Em vez de vender quando eu estiver a favor das médias, né, abaixo das médias, eu vou comprar quando estiver abaixo das médias. Quando a gente roda esse backtest, quando a gente faz totalmente o oposto daquilo, né, que aparenta ser o correto, nesses ativos que têm esse comportamento de reversão à média, né, então como você consegue ver aqui no gráfico, a gente está comprando quando está em tendência de baixa, né? Olha só que loucura. Então tem vários trades aqui no SDCAD que a gente está comprando em tendência de baixa e perdendo baita dinheiro, porque o mercado está em forte tendência de baixa. Porém, aquilo que eu falei, esse mercado, a grande maioria do tempo, ele está assim, ó, consolidado. Ele tende a reverter a média. Quando você olha o backtest operando de forma contrária, você vê uma curva de capital positiva. Ou seja, a gente começa a ter lucro operando contra a tendência, porque o comportamento desse ativo, a grande maioria do tempo, está revertendo a média. Não significa que não tem como lucrar com tendência. Se você identificar cenários muito específicos que tenha forte tendência, você pode lucrar com tendência. Mas não é só dessa forma que a gente consegue lucrar. A gente consegue lucrar também pegando aqueles movimentos de reversão à média. Ou seja, quando o mercado começa a subir, quando o mercado começa a ter um movimento, a gente aposta, entre aspas, aposta contra a tendência, entendendo que o mercado ele vai ficar enroscado ali na média, na grande maioria do tempo, e a gente consegue pegar aqueles movimentos de reversão à média. Bom, só que obviamente você deve estar pensando, então vou operar essa estratégia que você me mostrou. Obviamente não, né? Eu vou considerar agora os custos operacionais, já que esse estudo aqui é só para fins didáticos, né? Só para você ter essa compreensão que existe esses fenômenos de operar contra a tendência e a favor da tendência, e as duas formas podem ser lucrativas. Mas agora, considerando aqui os custos operacionais do backtest, você vê que é uma estratégia perdedora, né? Considerando todas as taxas e tudo mais, mas é só para fins didáticos, para que você compreenda que é possível lucrar tanto a favor da tendência naqueles ativos que têm um comportamento de tendência, mas também é possível lucrar contra a tendência naqueles ativos que têm um comportamento específico, ou seja, que tem um comportamento específico contra a tendência. Caso você seja um trader mais sofisticado, você pode identificar cenários específicos, contextos específicos que têm forte tendência e cenários específicos, contextos específicos que têm fortes movimentos de reversão à média, né? Então talvez um horário específico, um dia específico do mês, enfim, tem uma série de variáveis que nós podemos avaliar. Porém, tudo isso só tem como ser avaliado com backtest, ou seja, você testando isso em dados históricos. Né? Ou seja, você tem que fazer backtest, não tem jeito, você tem que aprender a fazer backtest, é aplicado desde a década de 40, isso, amigo. E se aí não aprendeu a fazer backtest, já está quase um século atrasado. Então você tem que aprender a fazer backtest, tá? Se você quiser aprender, você pode acompanhar meu canal, pode, enfim, acompanhar meus conteúdos aí. Você pode pesquisar livro de design de sistemas automáticos, a grande maioria dos livros são em inglês, né? Obviamente, é lá que tem um conteúdo grosso e bom.
ou você pode fazer a minha mentoria, que no caso eu trouxe todo aquele conteúdo, né, lá de fora, de forma sintetizada e simples de ser entendida aqui para o Brasil. Ou seja, todos aqueles livros, cursos que eu fiz, eu trouxe de forma bem sintetizada em português, bem fácil de compreender. Vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você compreenda como funciona o mercado, como funciona o mercado de forma real. Na vida real, não eu acho que isso aqui funciona porque eu disse. Não, a gente testa isso em dados históricos e a gente mostra se aquilo funciona ou não funciona com dados empíricos, né, com estudos estatísticos e não apenas baseado naquilo que eu acho que funciona, aquilo que eu acho que é verdade.